Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora sobre a eleição na Bolívia, que acontece agora nesse domingo, dia 17 de agosto, né? Então, ou seja, esse domingo agora teremos eleições na Bolívia e olha só, pela primeira vez devemos ter um ganhador da direita. A gente não sabe qual é, mas parece que os dois candidatos que vão para o segundo turno são da direita. O que aconteceu com a esquerda do Evo Morales, né? O Evo Morales e o Luiz Arce, né, que conseguiram manter poder durante tanto tempo na Bolívia, né? Que coisa, né? Adivinha, a situação lá é catastrófica. O governo fez tanta dívida, fez tanto gasto fiscal, tanto desequilíbrio fiscal, que a economia está destruída na Bolívia. O que resultou disso? O pessoal quer fugir da esquerda. É uma prévia do que deve acontecer aqui no Brasil em 2026, porque o Lula está indo no mesmo caminho, gastando dinheiro como se não houvesse amanhã, sem se importar com inflação, sem se importar com nada. Agora, lá na Bolívia, a inflação bateu 24% ao ano, ou seja, explodindo a inflação por lá, o pessoal insatisfeito com a esquerda está voltando na direita. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Mileito Guiniev, ex-petista Pão com Mortadela e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a Bolívia, vocês sabem, é um país aqui muito próximo do Brasil, é um país que compartilha muitas características aqui com o Brasil, né? Na época do primeiro governo Lula, quando teve a grande onda socialista na América Latina, o governo da Bolívia era comandado pelo Evo Morales. Esse rapaz aqui, esse pedófilo aqui, pedófilo, eu digo isso porque ele tem condenações por pedofilia na Bolívia, ele andava com um grupo de garotas em torno de 13, 14 anos que acompanhavam ele em tudo quanto é lugar que ele ia. Segundo ele, isso era um costume indígena, né? Ele é descendente de índios, então segundo ele era um costume indígena fazer esse tipo de coisa. Ele tem filhas com garotas de 13 anos, então assim, ele é declaradamente pedófilo. Esse cara que o Lula é super amigo dele, né? Enfim, ele foi presidente da Bolívia por muito tempo. Quando foi em 2019, depois de várias manifestações populares, o Evo Morales fugiu da Bolívia, né? Fugiu primeiro para o México, depois para a Argentina, e com isso ele foi substituído pela Jeanine Áñez, que era a presidente do Congresso lá na época, e assumiu o cargo de presidente para convocar novas eleições, né? Então foi mais uma maneira de você resolver o problema do comunismo aqui na América Latina. Realmente uma excelente notícia isso daí. Só que aí veio as eleições lá na Bolívia, e aí, meu amigo, o pessoal elegeu o Luiz Arce. O Luiz Arce é companheiro do Evo Morales, outro esquerdista, cara. É o que eu falo pra vocês, nós da América Latina, a gente tem um problema sério, cara. Isso realmente, cara, não é possível isso, bicho. Aqui no Brasil, o pessoal elegeu o Getúlio Vargas. Cara, o Getúlio Vargas, bicho. Para pensar. Nós, brasileiros, elegemos um ditador. O Getúlio Vargas tomou o Brasil com um golpe, né, em 1930, aí governou como um golpista durante muito tempo, aí finalmente conseguiram afastar o cara. Aí o cara vai, ele me concorre numa eleição, e sabe o que faz o brasileiro, cara? O brasileiro vai e vota no sujeito, cara. O brasileiro votou na porcaria do Getúlio Vargas, que é esse ídolo da esquerda aqui no Brasil, que é absurdo, não sei o que lá, né? E agora fizeram de novo com o Lula aqui no Brasil também. Botaram a porcaria do pinguço corrupto na presidência da República, né? E lá na Bolívia, bom, infelizmente a América Latina não é muito melhor do que o Brasil, votaram no Evo Morales. O que aconteceu em seguida? Ele mandou prender a Jeanine Áñez, igual estão querendo fazer com o Bolsonaro aqui no Brasil, né? Sem nenhuma acusação, uma coisa totalmente sem sentido, inventaram uma história de golpe, que não sei o que lá, que teve um golpe, e não sei o que, e prenderam a Jeanine Áñez. Está presa até hoje. Jeanine Áñez, né? Sendo que o Evo Morales fugiu, ele saiu correndo da Bolívia. Ou seja, e ainda assim consideraram que ela deu um golpe, coisa e tal. Enfim, um absurdo completo esse tipo de coisa, muito parecido com o que está acontecendo aqui no Brasil, em que também estão perseguindo o Bolsonaro absolutamente a partir de nada, né? O Lula fez uma entrevista com o Reinaldo Azevedo agora recentemente, em que ele falou, não, porque a troca de governo foi muito tranquila, que não tivemos problema, que a troca de governo com o Bolsonaro foi mais tranquila que com o Fernando Henrique Cardoso, ou seja, demonstrando mais uma vez que não teve golpe nenhum aqui no Brasil, não teve nada de golpe. Que essa ideia de que, porque teve uma reunião em que eles discutiram não sei o que lá e coisa e tal, isso é um golpe, é uma idiotice sem sentido, é uma forçação de barra enorme que eles querem fazer exatamente para tirar o Bolsonaro das eleições de 2026, né? Igual estão fazendo com a Jeanine Áñez.
Mas é o que eu falo para vocês, no final das contas isso não resolve, porque o grande erro desse pessoal da esquerda é achar que esse movimento da direita é um soluço, é uma pedra no caminho, é um detalhezinho que vai acabar daqui a pouquinho, né? Acharam isso do Bolsonaro, eles sinceramente achavam isso do Bolsonaro, não porque o Bolsonaro se elegeu, porque teve um disparo em massa de WhatsApp, aí elegeram o cara. Não, não é isso. Há um realinhamento das forças políticas globais do mundo devido à informação descentralizada e distribuída. O pessoal está indo mais para a direita, né? E aí, lá na Bolívia, a mesma coisa, né? Ficou o Evo Morales e o Luiz Arce disputando a candidatura, acabou que a Suprema Corte de lá proibiu reeleição de qualquer tipo, então o que acontece lá? Né? Tem vários candidatos novos. Os candidatos são esses aqui, ó, um monte de candidatos. Tem 10 candidatos. O candidato apoiado pelo Luiz Arce é esse cara aqui, ó, Andrôncio Rodrigues, que é atualmente o presidente do Senado. É o Alcolumbre deles lá. Né? O Alcolumbre deles lá está com 11%, mas os dois que estão na frente é o Medina e o Quiroga, que são dois de direita, de partido de direita. Ela é do partido do Jorge Tuto Quiroga, esse rapaz aqui que está em segundo lugar, mas repara que os dois primeiros estão em empate técnico, né? Então os dois são de oposição. A esquerda está aqui, ó. Candidatos de direita lideram disputas presidenciais da Bolívia, indicam pesquisa, né? Justamente o Medina e o Quiroga é o que estão na frente ali nessa pesquisa, e o Quiroga é associado a Janine Áñez, o outro é de outro partido da direita também, mas o fato é que a esquerda está ficando de fora dessa eleição, não vai conseguir ganhar na Bolívia. Eu espero que seja isso, tomara que seja isso, tomara que seja uma eleição positiva, que funcione muito bem. Vamos ver o resultado no dia 17, eu vou acompanhar isso aqui no canal certamente, vou dar o resultado aqui no canal certamente. E a ideia é justamente essa, né? O que eu falo para vocês, o grande erro desse pessoal da esquerda é isso, é achar que a direita é um movimento passageiro. É um negócio que, uma coisa que está atrapalhando aqui, que vai acabar rapidinho. Não vai. E eles estão vendo esse tipo de coisa, né? Conseguiram eleger o Luiz Arce na Bolívia, é verdade. O que aconteceu com isso? Inflação galopante, problemas econômicos enormes. Está aqui, ó. Sem pão, sem gasolina e $100. A crise na Bolívia antes das eleições, né? O pessoal dizendo aqui que não consegue comprar pão. Não tem pão. Porque a Bolívia, lembra, a Bolívia nacionalizou as refinarias de gás, as unidades de refino de gás lá na Bolívia, inclusive da Petrobras, tomou conta de 2 refinarias da Petrobras que tinham lá, né? E o Lula deixou isso na época, isso foi na época do Lula, no primeiro governo Lula. Não porque o gás é deles, eles têm direito, o Lula falou isso, entregou as refinarias da Petrobras para a Bolívia. E aí que você vê a burrice desse movimento de nacionalizar as coisas, né? Porque é o que eu falo para vocês, o setor de óleo e gás precisa de investimento constante. Um poço de petróleo, um poço de gás, ele dura durante um tempo, depois ele acaba. Você tem que continuar pesquisando isso. Aí o que a Bolívia fez? Nacionalizou as refinarias da Petrobras. E olha só, tem gente que fala assim que não, que é mentira, porque comprou as refinarias da Petrobras, porque depois o Evo Morales deu um dinheiro para o Lula e aí resolveu o assunto. Não, não é assim que funciona a compra. Compra funciona da seguinte maneira, você antes fala, eu quero comprar esse negócio aqui. A pessoa, tudo bem, eu vendo por tal valor, né? Isso é compra. Quando o que aconteceu na refinaria da Petrobras, o pessoal coloca as tropas do exército, toma a refinaria e depois fala que eu vou te dar esse dinheiro aqui para indenizar você, isso não é compra, isso é sequestro. Você sequestrou e deu um trocado para a pessoa que perdeu aquele negócio ali, né? Então, ou seja, um absurdo, e o Lula ficou quietinho, o Lula aceitou, o Lula deixou o Brasil perder essas refinarias. Mas o pior dessa história é o que eu falo para vocês, foi muito pior para a Bolívia do que para o Brasil. Porque depois dessa violência, o que aconteceu? Ninguém mais quis investir na Bolívia. Pô, tu vai montar uma fábrica lá para extrair gás e depois o governo vai nacionalizar essa fábrica, não vou investir mais. O que aconteceu? O gás da Bolívia está acabando. A Bolívia não tem outros produtos de exportação que não sejam o gás. Com isso, a Bolívia está ficando $100. $100 não consegue comprar trigo. Trigo não nasce bem aqui em países tropicais como o nosso, né? Como o Brasil, como a Bolívia também. Então, acabou que eles estão com falta de pão. Não tem pão, não tem como comprar. O governo não tem como comprar pão e acaba gerando esse problema. Gasolina também, gasolina. Muita da gasolina da Bolívia é comprada de fora, acaba que eles não têm dinheiro para comprar. E essa é a situação trágica da Bolívia.
Por isso que a direita está na frente. Por quê? Porque o governo de esquerda é o padrão que aconteceu nos Estados Unidos e aconteceu aqui no Brasil. A esquerda viu a direita ganhando força, deu um jeito, não porque temos que ganhar essa eleição a qualquer custo, porque temos que voltar ao poder para a gente voltar e fazer o povo gostar da gente, coisa e tal. Elegeram presidentes fracos. Na Argentina elegeram o Alberto Fernandes, aqui no Brasil elegeram o Lula, nos Estados Unidos elegeram o Biden, na Bolívia elegeram o Luiz Arce, presidentes fracos, totalmente biônicos, que não têm apoio popular, não têm apoio de ninguém, acabam fazendo merda, tendo que pagar para governar. Com isso, acabam gerando inflação, piorando a economia dos países e, no final das contas, perdem a eleição para a direita fatalmente em seguida. Eu não tenho dúvida nenhuma que essa tragédia da Bolívia vai se repetir no Brasil ano que vem. O único problema que eu tenho com isso é a tragédia da Bolívia vai ser difícil de recuperar, tá? A Bolívia vai ter problemas para recuperar dessa tragédia. A gente no Brasil também.